Ligações químicas nos minerais, por Fernando Santiago de Mello, aluno de pós-graduação em Engenharia de Minas, Universidade Unileia. Na formação das substâncias químicas, os átomos, ao se combinarem, tendem a completar suas camadas de valência através de uma interação entre seus elétrons. Esta interação origina forças de natureza elétrica que ligam entre si as partículas componentes das substâncias químicas e, portanto, dos minerais, denominadas ligações químicas. Hoje, nós vamos falar dos 5 tipos de ligações químicas que existem: ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, ligação de Van der Waals e ligação em ponte de hidrogênio. Ligação iônica. Essa é a primeira das 5 ligações químicas que iremos estudar. Na ligação iônica, a interação eletrônica se processa por transferência de elétrons, originando íons. O elemento mais eletropositivo perde elétrons, formando cátion, e o elemento mais eletronegativo recebe elétrons, formando ânion. A carga eletrostática que forma a ligação iônica é distribuída sobre um íon. Logo, o cátion precisa estar cercado de diversos ânions. Isso quer dizer que essa ligação não é direcional e os cristais normalmente possuem uma elevada simetria. Os cristais concebidos por esse tipo de ligação normalmente possuem dureza elevada e densidade e fusão moderadas. Os cristais, quando submetidos às tensões, eles são fortes, mas, quando clivados ou cisalhados, são considerados fracos. Essas ligações, quando são rompidas, são difíceis de serem recompostas, mas isso pode acontecer com a dissolução de um sólido iônico ou mesmo empregando calor suficiente para excitar os elétrons mais externos. Na ligação iônica, confere aos cristais as seguintes propriedades gerais. Primeira, a facilidade de dissolução em solventes polares, como exemplo a água. Segunda, sólidos relativamente frágeis, ou seja, não são resistentes ao impacto. A terceira, dureza e densidade moderadas. A quarta, ponto de fusão e de ebulição relativamente altos. A quinta, má condução de eletricidade ou calor, devido à baixa modalidade dos elétrons. E a sexta e última, simetria geralmente elevada, em função do caráter não direcional. Nesse tipo de ligação, um dos átomos é obrigatoriamente um metal, já o outro é um ametal ou então um hidrogênio. Exemplo de minerais que fazem parte dessa ligação: halita, fluorita, dentre outros. O segundo tipo de ligação que iremos estudar é a ligação covalente. Consideremos 2 elementos com eletronegatividades altas, mas semelhantes. Devido à baixa diferença de eletronegatividade entre eles, os átomos desses elementos não podem formar ligações iônicas. Neste caso, o que acontece é uma aproximação progressiva dos 2 átomos, até que o orbital incompleto de um se sobrepõe ao orbital incompleto do outro. Quando os elétrons dos 2 átomos se encontram nessa região de superposição, os 2 elementos adquirem uma configuração eletrônica estável, com 8 elétrons na camada mais externa. A ligação covalente envolve, portanto, o compartilhamento de elétrons entre 2 átomos, quando ocorre a superposição de 2 orbitais de um mesmo átomo com 2 orbitais de um outro. Forma-se uma ligação covalente dupla. Quando há 3 orbitais de cada átomo envolvidos, forma-se uma ligação covalente tripla. A força total de ligação aumenta e a distância entre o centro dos átomos diminui, da ligação covalente simples para a tripla. A ligação covalente confere aos minerais as seguintes características gerais. Primeira, baixa condutividade elétrica, tanto no estado sólido como em solução, tendo em vista a mobilidade muito pequena dos elétrons ligados. Segunda, geralmente são compostos insolúveis. A terceira, grande estabilidade, que resulta em dureza e pontos de fusão muito altos. Exemplos típicos de ligação covalente são os átomos de cloro na molécula de gás e os átomos de carbono na estrutura no mineral diamante. Terceira ligação, ligação metálica. Os metais geralmente possuem elétrons da camada de valência, relativamente soltos. Se empacotarmos um conjunto de átomos de um metal, esses elétrons assumem a propriedade de ser compartilhados em uma ligação covalente fraca. Assim,
Se um átomo tem 12 átomos vizinhos, os elétrons estão presentes em cada ligação apenas 1/12 do tempo. Nas ligações metálicas, esses elétrons podem migrar de uma ligação para outra, o que confere às substâncias formadas por ligações metálicas uma excelente capacidade de conduzir calor e eletricidade. Esse tipo de ligação confere aos minerais características gerais, dentre elas alta plasticidade, alta tenacidade, alta ductibilidade, alta condutividade, baixa dureza e pontos de fusão e ebulição relativamente baixos. Apenas os minerais compostos dos metais nativos possuem ligações puramente metálicas, tais como ouro, prata, cobre, entre outros. Ligação de Van der Waals é a mais fraca das 5 ligações químicas presentes em minerais e ocorre mais comumente entre partículas eletricamente neutras. Essas moléculas, que geralmente consistem de vários átomos unidos entre si por ligações covalentes, podem desenvolver uma ligeira concentração de carga negativa de um lado, originando uma relativa escassez de elétrons no lado oposto. A molécula torna-se, assim, polarizada e capaz de ligar-se a outras moléculas ou íons. Em cristais formados essencialmente de átomos unidos por ligações covalentes ou iônicas, as ligações de Van der Waals podem estar presentes, mas não significativamente mais fracas que as demais, resultando em feições como baixa dureza e clivagem excelente. No mineral grafite, cada átomo de carbono está ligado a outros 3 por ligações covalentes contidas em um mesmo plano e a 120 graus uma das outras. Entre um plano e outro, a ligação é do tipo Van der Waals. Esta última é responsável pela baixa dureza e excelente clivagem do mineral. Exemplo de minerais que fazem parte dessa ligação: grafite, enxofre, dentre outros. Quinto e último tipo de ligação química nos minerais: ligações pontos de hidrogênio. Quando o átomo de hidrogênio liga-se covalentemente a um elemento fortemente eletronegativo, seu único orbital será confinado em grande parte pela zona de sobreposição. Consequentemente, a parte do átomo mais distante da zona de superposição se comportará como um próton exposto, que tenderá a atrair outros íons negativos. Dentre os minerais, ligações desse tipo estão presentes, por exemplo, em hidróxidos e nas micas. As pontes de hidrogênio formam ligações fracas, porém não tão fracas quanto a de Van der Waals. Obrigado e até a próxima!